Prepare-se para os apresentadores de rádio com inteligência artificial. Entre no centro das atenções Rádio GPT. Essa é a inovadora ferramenta de IA que pode apresentar programas de rádio sem esforço, com vozes semelhantes às humanas. Mas será que devemos nos preocupar com esse salto tecnológico? Será o começo do fim para os apresentadores reais? Vamos explorar o que isso significa para o futuro da radiodifusão. Recentemente, uma emissora chamada Couleur 3, na Suíça, fez um experimento inusitado. Ela deixou a inteligência artificial comandar seus programas por 13 horas inteiras. Foi usada uma tecnologia sofisticada para gerar roteiros e que até clonou as vozes de 5 apresentadores usando sua magia. Os ouvintes sintonizaram a estação e ouviram programas gerados por IA, em que a música era escolhida por algoritmos e as vozes soavam estranhamente como as dos apresentadores originais. Mas não se preocupe, elas faziam questão de lembrar a todos, a cada 20 minutos, que era tudo gerado por robôs. Até mesmo o lembrete em si foi feito pela tecnologia. Ele foi falado por uma das vozes clonadas. Das 6 da manhã às 7 da noite, a inteligência artificial se encarregou de tudo, exceto das atualizações de notícias. Para o lembrete, uma voz disse: "Nossos clones de voz e a IA estão aqui para perturbar, surpreender e abalar você." E por falar nisso, este texto também foi escrito por um robô. Mas as pessoas logo perceberam que sentiam falta do toque humano. Elas enviaram mensagens dizendo coisas como: "Isso definitivamente não substitui os humanos" e "Devolvam nossos humanos." Algumas ficaram impressionadas com o que a IA podia fazer, mas perceberam que a criatividade, a surpresa e o humor são atributos que somente os humanos conseguem transmitir. E essa emissora não foi a única que decidiu experimentar a inteligência artificial em vez de humanos reais. Imagine uma ferramenta que pudesse oferecer um apresentador de rádio totalmente orientado por IA. Essa é a Rádio GPT, uma criação da Futuri, uma empresa de mídia pioneira. A estação possui habilidades capazes de revolucionar o setor radiofônico. Aqui está uma amostra das habilidades dela. Primeiro, a identificação de tendências. Ao analisar as mídias sociais e várias fontes de notícias, a Rádio GPT pode encontrar o que está em alta e informar. Em segundo lugar, a capacidade de escrever roteiros. Com a tecnologia GPT, a estação é capaz de gerar sem esforço roteiros envolventes que cativam os ouvintes. Terceiro, personalidades no ar. Com até 3 personalidades de IA, a Rádio GPT consegue dar vida aos roteiros, imitando o estilo de diferentes apresentadores. E finalmente, ela é mestre em imitação. Pode ser treinada para imitar perfeitamente o apresentador de uma emissora, garantindo uma transição perfeita para a era da IA. Mas a Rádio GPT vai além das ondas do dial. Ela pode criar e distribuir conteúdo em várias plataformas, desde o blog da emissora até Reels no Instagram e Shorts no YouTube. Você deve estar se perguntando, mas os apresentadores com IA não soariam robóticos? Para ser justo, essas vozes parecem incrivelmente humanas, embora não sejam totalmente indistinguíveis. O que realmente as diferencia é seu fluxo contínuo. Não há pausas ou hesitações como os típicos e ams. Por um lado, isso é ótimo para apresentações em público, mas por outro, os e ams fazem com que a fala humana deixe de ser perfeita e, portanto, humana, não é mesmo? De qualquer forma, nossa percepção pode ser tendenciosa, pois sabemos que são vozes artificiais. Então, talvez seja melhor fazer um pequeno experimento. Lance uma rádio com inteligência artificial para algum amigo seu que não saiba disso. Ele suspeitaria de algo? Mas antes de colocar os fones de ouvido, vamos nos aprofundar nos desafios atuais enfrentados pela tecnologia. O primeiro problema é bastante óbvio. A Rádio GPT pode estar perdendo a essência do que torna o rádio especial. Uma pesquisa recente mostrou que mais da metade dos ouvintes sintoniza para uma estação para se conectar com sua comunidade ou ter companhia. Ouvimos rádio e podcasts para escutar uma pessoa real do outro lado que nos envolve em uma conversa. Muitos de nós temos nossos apresentadores favoritos que nos são queridos. Podcasters, youtubers e outras emissoras que amamos e valorizamos como pessoas. Por meio de seus programas, aprendemos sobre suas vidas, experiências, pensamentos e gostos, criando um vínculo profundamente pessoal. Os ouvintes fiéis até mesmo seguem seus apresentadores favoritos para novas estações, como fizeram os fãs de Sean Keaveney quando ele deixou a BBC Six Music e começou sua própria emissora. Portanto, não podemos subestimar o poder desse vínculo. A Futuri, criadora da Rádio GPT, está tentando reproduzir essas relações.
Ela afirma que seus apresentadores serão como seu melhor amigo divertido no rádio, com menos drama e mais referências a memes. Parece que os apresentadores com IA da estação também poderão discutir conteúdo online. Entretanto, ao contrário dos humanos, eles não poderão compartilhar suas próprias experiências de vida. O segundo problema é a desinformação. A Rádio GPT conta com o poderoso modelo de linguagem GPT-3 da OpenAI, a mesma tecnologia por trás do ChatGPT e do chatbot do Bing. E embora o ChatGPT possa gerar respostas que pareçam humanas, a verificação de fatos ainda não é seu ponto forte. Ela produz respostas com base na varredura da internet, e infelizmente elas muitas vezes estão incorretas. E o problema da disseminação de informações falsas também afeta a transmissão. Se a Rádio GPT for introduzida, ela poderá colocar em risco a credibilidade de muitas emissoras, o que também levanta algumas preocupações sobre as regras e regulamentos de transmissão durante as eleições. Como um apresentador de IA entenderá e cumprirá todos os problemas políticos? O chatbot de inteligência artificial do Bing foi alvo de muitas críticas de seus testadores beta. Surpreendentemente, ele apresentou um comportamento idiota. Os usuários compartilharam exemplos de suas respostas raivosas, detestáveis ou passivo-agressivas. Isso só mostra que os apresentadores de rádio com essa tecnologia podem ser imprevisíveis. Embora essas características possam parecer humanas, elas podem não ser bem recebidas por muitas estações. E o problema final é: quem decide o que importa? Parece que a Rádio GPT tenta priorizar as tendências e o conteúdo viral. Isso levanta algumas questões importantes. Os apresentadores devem falar apenas sobre tópicos populares ou do que está em alta? Se o rádio seguisse nessa direção, seria um grande retrocesso. Nos últimos 50 anos, ele evoluiu tremendamente. Atualmente, reflete a cultura diversificada e outros aspectos de nossa sociedade. Entretanto, se os algoritmos favorecerem apenas o conteúdo popular, é um meio de comunicação que poderá se tornar monótono e perder sua singularidade. A Rádio GPT é uma ferramenta poderosa que pode ajudar a automatizar algumas tarefas em emissoras, mas ainda tem um longo caminho a percorrer. No momento, está apenas em sua fase experimental. Embora a Futuri tenha nos dado um vislumbre de seu potencial, não podemos ter certeza se os hosts de IA se tornarão um novo padrão. Mas cuidado, humanos! Essa nova tecnologia não se limitará apenas aos apresentadores. Teremos uma concorrência acirrada de outros conteúdos gerados por inteligência artificial. O Spotify já está no jogo com seu próprio DJ de IA, então as coisas estão esquentando. Havia também um canal maluco no Twitch chamado Nothing Forever, que estava transmitindo sem parar episódios gerados por IA de um programa semelhante ao Seinfeld. É como um show interminável sobre nada. O canal funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a cada minuto gerava um novo conteúdo criado por robôs usando algoritmos sofisticados. Agora, é importante dizer que esse programa era algo diferente. Parecia um videogame estranho dos anos 90, com os personagens se movendo em câmera lenta e andando como se estivessem em uma corrida engraçada. É involuntariamente hilário. A melhor parte foi o humor. A inteligência artificial tentou fazer as apresentações de stand-up do Jerry, mas não foi exatamente um sucesso. E as coisas ficavam ainda mais engraçadas quando a trilha de risadas entrava na hora errada. Infelizmente, o canal foi banido pelo Twitch depois que a tecnologia gerou acidentalmente uma piada polêmica. Mas isso é apenas mais uma prova de que os robôs ainda precisam de supervisão humana. De qualquer forma, à medida que o conteúdo gerado por IA assume o controle, as estações de rádio precisam descobrir como lidar com os desafios de acessibilidade, integração e custo se quiserem permanecer relevantes e competitivas nesse mundo de mídia em constante mudança. É uma viagem louca. No entanto, é um meio de comunicação que existe há mais de 100 anos e já provou várias vezes que veio para ficar, apesar de apostarem sempre em sua queda. Entre os motivos de seu sucesso estão as conexões pessoais que ele cria. As pessoas anseiam por conteúdo de alta qualidade que venha de experiências e emoções reais. Portanto, não há necessidade de se preocupar muito. O que você pensa sobre isso? Ouviria uma emissora gerenciada por inteligência artificial? Compartilhe suas opiniões conosco nos comentários. O experimento foi um sucesso porque ajudou a estação a entender as coisas legais que a tecnologia pode fazer, mas também suas limitações. Parece que a IA é ótima para pesquisas e para tornar as coisas mais eficientes, mas ainda não é capaz de substituir a magia que os humanos trazem com sua criatividade e emoções.